gente vai convidar o grupo para que nós possamos assim ler o que Paulo falou a Timóteo na primeira carta, mais precisamente no capítulo 6, versículo 11, né? A gente vai ler aí essa passagem que é bastante conhecida. Nós vamos apenas dar um realce hoje aqui sobre essa perspectiva do apóstolo em relação a um homem de Deus chamado Timóteo. Você, porém, que é homem de Deus, fuge de todas essas coisas, mas busca a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por estarmos mais uma vez trazendo, Senhor Deus, a explicação acerca da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trazer o que o Senhor propõe para esse grupo que está iniciando a formação da sociedade masculina desta igreja. Abençoa cada integrante, o pastor desta comunidade, para que possa crescer no Espírito e a verdade. Te agradecemos por estarmos aqui e que esse momento, Senhor Deus, seja para a glória e honra do Teu nome. E é no nome de Jesus que rogamos. Amém. Portanto, amados, a gente percebe que Paulo tinha uma preocupação com aquele recém-ingresso no ministério que era, no caso, Timóteo. Timóteo era um pastor novo, né? E assim como muitos, não tinha experiência de Paulo. E Paulo está trazendo aqui, através dessa carta, inspirada pelo Espírito Santo, de como Timóteo deveria se comportar. Nós estamos falando aqui do primeiro século, né? Então, um século em que estava sob o Império Romano e havia muitas perseguições. E Timóteo seria vítima, consequentemente, dessas perseguições, tanto do Império Romano, como da cultura grega, do mundanismo e aqueles movimentos que estavam chegando naquele tempo ali, que estava cercando Timóteo, como o docetismo e outros grupos que ali iriam, de alguma maneira, tentar minar o ministério de Timóteo. Uma coisa que eu acho interessante é quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Ou seja, Paulo tinha nitidamente na sua mente o comportamento de Timóteo, mas ao mesmo tempo, ao que tudo indica, ele parece que se lembrava da avó e da mãe de Timóteo, né? Aquelas mulheres que de alguma maneira auxiliaram no crescimento de Timóteo, ao ponto de Paulo deixar posteriormente Timóteo lá em Éfeso para tomar de conta da igreja. Tamanha confiança que Timóteo galgou para com Paulo e ali o fez. Então, chega ao ponto de Paulo chamar aquele homem, né, um homem como nós, de homem de Deus. Ao que tudo indica, Timóteo havia de fato aprendido as sagradas letras que podiam transformar a sua vida, né? Paulo fala sobre isso. E nós também podemos aprender. Então, a perspectiva é como nós, homens aqui, podemos ter o coração segundo o propósito de Deus. Como a gente aprende com Paulo e com Timóteo a buscar isso, a pelo menos correr para alcançar isso. Então, o próprio texto sugere aqui 6 colunas ou 6 bases para que nós possamos assim alcançar. Um homem segundo o propósito de Deus deve ter um coração que segue a justiça. Então, nós muitas vezes deixamos de lado o realizar ou continuar a fazer o que é correto, o que é justo. Para os hebreus, essa perspectiva de justiça era um procedimento que estivesse de acordo com o que Deus queria para a nação, o que Yahvé queria para a nação. Então, eles deveriam agir de forma correta. A gente vê essa preocupação lá em Deuteronômio capítulo 6, o Shema, né, o Shema, quando Deus já se preocupa para que pudesse ensinar para os descendentes dos hebreus acerca de quem era o Deus que havia tirado eles lá do Egito. Então deveria ter um procedimento correto diante de Deus e diante também ali daquelas nações que estavam cercando Israel. Então, para o judeu, quando se falava em justiça, era um procedimento que viesse a agradar a Deus de forma adequada ou de forma
correta, né? Para os gregos, né, aqui foi escrito o Novo Testamento em grego, diz respeito a alguma coisa que vem seguir as regras impostas. Então, uma pessoa, para os gregos, que era justa ou que buscava justiça, era uma pessoa que perseguia cumprir as regras impostas, o direito, as regras da comunidade, né, as regras da casa, seja em sintonia com a palavra de Deus, né? Na casa, honra teu pai e tua mãe, né? Nas autoridades, honra as autoridades. Então, são pessoas que procuravam estar em harmonia com o seu convívio, né? Então, uma coisa que agrada a Deus é você fazer a coisa em sintonia, em harmonia com as regras de Deus, com as normas de Deus. É uma coisa que o homem de Deus deve buscar, né? Paulo chega a falar em 2 Timóteo 2,15 o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Notem aí, né? Procura apresentar-te, ou seja, para que nós possamos alcançar esse comportamento que agrade a Deus, procurando observar suas regras, suas normas, ou, como diz a Bíblia, seus mandamentos, nós temos que nos esforçar, né? É um esforço. Apresenta-se, se dispõe a isso. Não podemos ficar aguardando que as coisas aconteçam. Nós temos que transformar a nossa realidade pela renovação da nossa mente, como Paulo chega a dizer. Envolve esforço. Com certeza envolve dinamismo, né? Sacrifício, né? Para que possamos alcançar. Outro sustentáculo base para que o homem de Deus possa alcançar o seu propósito diante de Deus é que deve ter um coração que segue a piedade, né? Muitas vezes nós falamos sobre essa palavra, né? Piedade, vem da palavra pia, né? E a gente muitas vezes vai muito para o latim, né? E a piedade, geralmente, a gente analisa por esse lado de realizar coisas boas, o que não é errado. Devemos também realizar o que é bom, o que é benevolente, isso devemos. Mas, para os gregos, a palavra piedade aqui, ela tem uma conotação toda especial, né? Essa palavra, ela imprime você estar em perfeita harmonia com o que Deus tem para a sua vida. Uma postura, uma conduta típica dos que professam a fé. O homem natural dificilmente entenderá integralmente o que é piedade, porque pia é o contrário da impiedade, é o contrário de uma pessoa ímpia, né? O antônimo de piedade é impiedade. Então é o que é ruim, o que é mal. Então somente aqueles que de fato têm intimidade com Deus podem entender na essência o que é ter um coração piedoso. E quando assim o buscamos, um coração piedoso, nós estamos imitando o nosso Deus, né? Quando a gente vê Jesus pregando lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele começa, né, nas bem-aventuranças. Segundo os teólogos estudiosos, dizem que Jesus está vendo a classe mais pobre de Israel, os desesperados, aqueles que não tinham esperança em nada, porque eram tão pobres, que seguiam Jesus para transformar uma vez por todas as suas vidas. Então Jesus olhava com um carinho todo especial, principalmente querendo transformar o coração, mas também não deixar de transformar a vida daquelas pessoas, ao ponto de operar milagres, de fazer milagres, né? De multiplicar os pães, os peixes, em 2 multiplicações, né? E esta mesma inclinação de um olhar amoroso, de um olhar benevolente, o homem de Deus deve ter. Se de fato você quer ser um homem segundo o coração
de Deus, né? Um homem que busca conhecer o propósito de Deus, você tem que se inclinar a ser piedoso. Em 1 Timóteo 6:3 e Tito 1:1, nos revela que a sã doutrina nos conduz a uma vida piedosa. Então significa o quê? Para que nós possamos ser piedosos, ou alcançarmos uma vida piedosa, devemos ter profundidade nas Sagradas Escrituras. Um homem que não tem profundidade nas Sagradas Escrituras, que não tem interesse, vai sentir muita resistência a alcançar a piedade, a ser sensível às pequenas coisas que envolvem toda a sua vida espiritual, toda a vida de quem está ao seu redor, né? E nós vemos muito isso, e aqui e lá nós somos tendenciosos a isso. Eu me lembro que algumas vezes eu vinha no sinal e tinha aquelas pessoas que pedem esmolas, né? E a gente vem logo humanamente e diz, poxa, essa pessoa vai pegar dinheiro para comprar droga, né? A gente vem no automático, a gente já fica antecipando, faz logo um prejuízo, né? Então mas o Espírito diz, não, dê uma oferta, né? Tenha compaixão, e a gente, por ser sensível, a gente dá, mesmo que ele possa até utilizar indevidamente aquilo ali, mas é preferível que a gente ceda ao que o Espírito está nos apelando, do que muitas vezes a gente ser insensível e não atender uma possível necessidade real daquela pessoa, porque nós chegamos a prejulgar aquela pessoa. Então a vida piedosa, ela tem que ter profundidade, densidade nas Sagradas Escrituras. Eu estou desafiando, acredito que o pastor Laerte está desafiando também, mas estou desafiando a nossa congregação a fazer a leitura anual, né? E estou incentivando assim, se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, comece com um versículo, depois você vai para um capítulo, depois você vai para um livro, né? Se tem dificuldade, vai criando o hábito, daqui a pouco você sente a necessidade todos os dias de estar lendo, né? Todos os anos eu leio a minha Bíblia. Um dia que porventura, às vezes acontece, o meu trabalho requer, principalmente nos plantões, às vezes a gente não lê a leitura diária que eu faço, mas todos os dias eu leio, mas às vezes não dá para cumprir aquela leitura diária dos 3 capítulos. Mas eu fico já como que inquieto com aquilo, porque eu tenho necessidade de ler a palavra de Deus. Então o homem piedoso que quer buscar isto, ele tem que ter profundidade nas Sagradas Escrituras. O homem segundo o propósito de Deus também deve ter um coração que segue a fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Então percebam aí que fé é certeza e é convicção, né? E no versículo 6 desse mesmo capítulo diz que se não tivermos fé, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não podemos agradar a Deus, porque somente quem tem fé se aproxima dele de forma confiadamente, né? Confia no ponto que a gente se aproxima com total convicção de que seremos assistidos pelo nosso Deus. Muitos de nós, com o tempo, vai esfriando a fé. Eu estava conversando com o Jorge antes de entrar aqui, de que eu fico muito alegre, pastor Laerte, quando eu vejo amigos antigos, né, amigos da minha velha guarda, que ainda estão firmes na fé. Porque a gente já vê outros que pararam no tempo, já não estão mais na igreja, outros estão assistindo muito hoje, né, pela a modernidade, muitos estão em casa assistindo por internet, o que também não deixa, né, de não ser uma coisa boa, mas eu ainda sou daquele de que é necessário que a gente venha à igreja, de manter comunhão, tete a tete, olho a olho, participando, né, ativamente da igreja. Mas há muitas pessoas que, por conta dessas práticas mais modernas e mais distantes, né, do seu semelhante, vai perdendo a fé. E devemos lembrar que quando nós ficamos distante de Deus, é um sinal que nós ficamos distante do nosso semelhante. Então, muitas vezes o reflexo de distância da igreja é distância de Deus. Então, o homem de fé não pode baixar a guarda, né? Ele tem que sempre estar sendo desafiado pela fé. Sempre confiar de que Deus está lá na frente.
de que Deus, de fato, é o nosso general, que Deus está sempre nos impulsionando para que possamos fazer a sua vontade. Quem assim o faz, procurará ser igual a Timóteo, né? Um homem de Deus. Paulo também disse que a quarta base para que nós possamos ter um coração segundo o propósito de Deus é que esse coração deve se inclinar ou perseguir a caridade, né? Caridade é o amor. Essa palavra vem da palavra caritas, né? Então é aquele amor incondicional. No grego vem do ágape, né? A gente nunca esquece isso do pastor Laerte, né? O pastor ia lá no grego e ensinava a gente e ficou meio, né? Então a gente aprofundava. Que amor é esse, né? O amor de Cristo. Né? De se doar, de se lançar, de se entregar em favor do próximo. Né? Esse é o amor de Cristo. A gente muitas vezes vê isso de um esposo para a esposa, e hoje até está mais raro, né? Hoje são poucos os esposos que se doam para as esposas e vice-versa, né? Porque a gente vê hoje muita discussão e até separação, é o que a gente vê nos dias de hoje. Mas nós que somos guiados pelo Espírito, devemos ter um coração caridoso ou amoroso, um coração que é preferível fazer feliz o outro do que nós mesmos. Eu tenho isso, acredito que é um dom do Espírito. A minha paga, a minha moeda como pastor é saber que os meus discípulos, as minhas ovelhas, estão indo bem, como João fazia, né? É saber que aquele irmão está indo bem, está sendo abençoado. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém prosperar, tanto espiritualmente, como também financeiramente, porque está em harmonia com Deus. Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Muitas vezes é que nós embaraçamos essa direção que Deus tem para nós. Mas, amados, nós não podemos deixar de amar uns aos outros. Não vou perder muito tempo, porque nós sabemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, tem um tratado só sobre o amor, né? O amor tudo sofre, tudo suporta, né? Ele está disposto sempre a reiniciar. Então, o homem segundo o coração de Deus, ele pode até brigar, ele pode até discutir, mas ele tem que ter um coração muito rápido para perdoar. Ele não pode ficar fazendo com que aquilo se separe do meu irmão, deixe de falar com o meu irmão. Né? E isso exige o quê? Humildade, né? A gente reconhecer e pedir perdão e manter novamente aquela união que nós tínhamos antes. Afinal, nós vamos chegar no céu, nós vamos chegar numa ala direita e outra vai ficar no lado esquerdo, né? Só os perdidos, né? Os que ficaram à sua direita, para a glória de Deus. À esquerda, né, o destino é cruel. Mas, amados, nós, assim como Cristo, devemos ter essa sensibilidade amorosa para com os amados irmãos e também o nosso próximo. A quinta base para que tenhamos um coração segundo o propósito de Deus é ter um coração que segue a paciência. As duas últimas virtudes que Paulo fala a Timóteo são dons do Espírito, é a paciência e a mansidão, né? Eu vou tentar aqui ser bem rápido para que a gente possa terminar e eu falar mais sobre a reunião dos senhores. Então, Paulo fala sobre Gálatas 5, 22 e 23, de lá os 9 dons do Espírito, né? Então, ele fala sobre a mansidão e sobre a paciência, né? Ou a longanimidade. Então, a gente muitas vezes não prima por ser uma pessoa longânima ou paciente, principalmente com os irmãos em Cristo. E como Paulo diz, principalmente com aqueles que são mais fracos na fé. Paulo chegou a dizer: vós que sois espirituais, acolhei com espírito de brandura os mais fracos na fé. E no nosso meio, no meio evangélico, há pessoas que precisam de auxílio, porque estão engateando, estão começando na fé. Exige de nós uma paciência, uma longanimidade, esperar o tempo certo. Não é que a gente deve ser cúmplice do que é errado, não.
mas ter um pouco de paciência, orar por aquela pessoa, ter um cuidado todo especial por aquela pessoa, por aquela família, né? Muitas vezes até, como diz, engolir certas coisas que nem gostaríamos de engolir, mas para que aquele irmão possa se edificar, que aquele irmão possa crescer, é necessário que sejamos que nem João Batista. É necessário, quando ele viu Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Então, a sexta base, para finalizar aqui, de como devemos ter um coração segundo o propósito de Deus, é ter ou ser simpatizante da mansidão. A Bíblia diz que o homem mais manso da terra foi Moisés, né? Mas Moisés ainda matou um, né, pastor? Era o homem mais manso, né? Às vezes a gente pensa que ser manso é aquela pessoa ser tola, né? Muitos não entendem, pensam que ser manso isso é um coitadinho, né? Sai todo mundo engana ele. Não é esse o conceito bíblico, né? Essa estatura, né? Exatamente. Né? Aquilo, não, de alguma maneira, logicamente, prejudicou ele, teve que sair, mas tudo dentro do propósito de Deus. Teve que sair do Egito, né? Mas teve um propósito. E a palavra de Deus, amados irmãos, diz aqui que nós devemos ser dóceis, devemos ser pessoas calmas, tolerantes e submissos. São vertentes de uma alma mansa. Hoje a gente vive numa celeridade tão grande que nós pastores temos dificuldade de vermos assim, visivelmente, pessoas sendo submissas, pessoas sendo servas, né? Porque há tantas coisas envolvidas nos dias atuais que parece que isso não é mais perseguido. Mas quando a gente vê o homem de Deus ainda guardando, preservando e motivando-se por essas características de submissão, de ser servo, de ser servidor na igreja, isso são nuances ou detalhes de que é uma alma mansa, uma alma que se deixa levar, não pelo que é errado, mas pelo que é certo, né? Nós não fomos chamados para brigar, nós não fomos chamados para ficarmos se comendo, se degladiando. Nós não fomos chamados com essa intenção. Logicamente, quando temos que defender a fé evangélica, temos que ser incisivos, né? Temos que ser até muitas vezes persuasivos na perspectiva de convencer, mas nunca briguentos. Nós não fomos chamados para isso, né? Pelo contrário, devemos ser manso como as pombas, porém prudente como as serpentes, né? Prudente como as serpentes. Então, amados irmãos, Sofonias chega a dizer aqui, né, que buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Então, percebam que esta inclinação para ser manso está sob a dependência divina. Ou seja, todo dom, toda virtude que nós herdamos, né, e que vem lá do alto, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, nós devemos fazer com que a cada dia ela cresça mais em nós. Portanto, um homem que prima por ser segundo o coração de Deus, ou busca ser um homem de Deus como Timóteo foi, só reprisando, deve ter um coração inclinado à justiça, à piedade, à fé, à caridade, à paciência e à mansidão. Que nosso Deus nos abençoe e possamos, assim como Timóteo também, sermos chamados um dia de homens de Deus. Amém? Queria dar um pouco da minha experiência sobre a nossa perspectiva de líder, né? O próprio pastor aqui nos ajudou na questão quanto à criação da Sociedade Auxiliadora Masculina, quando ele disse que a sociedade que vocês estão instalando hoje é uma sociedade, o próprio nome já diz, auxiliadora, né? É um ministério que visa auxiliar a igreja. E ela auxilia de muitas maneiras. Ela vai ser treinada para isso.
No treinamento, há vários segmentos, ela pode ser despertar uma liderança, e o pastor sabe disso quando ele foi pastor lá da Emanuel. No tempo em que ele foi pastor, nós fomentamos muitos líderes, né, pastor? Muitos líderes ali saíram do nosso meio, pastores, e foi fomentada toda uma liderança. E aqui também, amados irmãos, pode ser fomentado, pode ser estimulado futuros líderes que darão seguimento, né? Aí, futuramente, para que possa expandir mais esta igreja, né? Afinal de contas, nós devemos entender que nós estamos, através do nosso exemplo, estimulando os nossos filhos, as pessoas que nos veem, né? O mundo ainda precisa de referência, de pais exemplares, de homens de Deus, de pessoas que são devotas mesmo, né? Pessoas que têm prazer em buscar o Senhor, de levar sua família para a igreja, de aprender as sagradas letras, ou serem instruídos. O mundo precisa disso. A gente pensa que as pessoas não olham. Nós, ultimamente, estamos sentindo um desafio, a nossa congregação, de abrirmos, pastor, lá na Vila Manuel Sátiro, porque antes nós queríamos abrir a nossa congregação no Itaperi, mas a gente vê uma necessidade na Vila Manuel Sátiro. De alguma maneira, eu tenho falado com a minha família que nós temos uma certa dívida com aquele bairro, porque foi um bairro que nos acolheu e nós nunca abrimos um trabalho firme naquele bairro. Então, tenho falado com ela sobre essa perspectiva, porque muitos amigos nossos do passado estão se aproximando, sedentos de ouvir a palavra de Deus, porque eles veem na vida da gente um exemplo. E você também pode ser um exemplo, né? Se você aproveitar, logicamente, essa sociedade, né? Você se tornando um líder, se tornando uma pessoa que se esmere, auxiliando a diretoria, a igreja, o pastor, certamente você vai ser destacado, como muitos da minha época foram, né? Eu cheguei a ser vice-presidente dos senhores, eu cheguei a ser até conselheiro daquela frente fundamentalista, né, pastor? A gente participou, o senhor foi presidente, eu fui um dos conselheiros lá. Então, foi um tempo muito bom. Então, nós fomos todos forjados na sociedade masculina, né? E muitos que estão lá hoje na Emanuel foram forjados, foram provocados a serem líderes nesta época, né? Então, hoje está já auxiliando outro pastor, e aquilo vai passando de geração, os mais velhos vão indo, e aquilo que foi plantado vai, né, ali frutificando e fazendo com que ande dentro da vontade de Deus. Então, amados irmãos, aproveitem, né, se lance, como eu falei, se lance para ter o desejo de serem treinados, de serem acompanhantes da liderança da igreja, do pastor, dos diáconos. Eu me lembro que a minha liderança, assim, esse espírito de querer ser líder, eu aprendi indo para as reuniões de homens. Quando meu pai era diácono na igreja Emanuel, eu era levado por ele, menino velho, para acompanhar as reuniões. Nem entendia muito bem, pastor, mas estava lá no meio, e aquilo ali já eu via, me encantava aquilo ali, rapaz, né? Ixi, rapaz, aí você me pegou, acho que uns 13, 14 anos, né? Eu nem queria ir, vamos embora, e a gente ia, e aquilo a gente foi, né? E foi nessa época que eu me converti lá na igreja do Ipó, com 14 anos de idade, né? Então, de alguma maneira, isso me ajudou, essas idas, essas inclinações, e os futuros líderes vão ser os filhos de vocês, e esperam de vocês, né? O espírito de liderança, um norte para a vida, né? Uma orientação, e é nessas reuniões que vocês irão crescer, tanto espiritualmente, como também até em outras áreas que vocês nem imaginam. Às vezes eu sou convidado, o pastor já foi, para até, muitas vezes, orientar as pessoas para, tipo, teste vocacional. Às vezes é convidado, pai, conta aí um pouco da tua história, e, assim, modestamente, a gente já estimulou tanta pessoa aí para a minha área jurídica, primos meus, parentes meus,
né? E de alguma maneira a gente ajuda. E você pode auxiliar muito bem nessas reuniões, desperta, às vezes, um menino que está chegando, um rapaz que está chegando, não tem nem o que é que quer ser na vida, e você vai orientando, olha, Deus me abençoou aqui, me abençoou acolá, e de repente você já auxilia aquela pessoa. Então, a experiência que eu tenho na sociedade masculina é muito boa. Eu recomendo que vocês possam aproveitar, procurem sempre se esforçarem para ocupar principalmente a diretoria da própria reunião, né? Porque às vezes você começa até acanhado, né, para ser um tesoureiro, um secretário, mas você vai vendo que com o tempo você vai pegando ali as experiências dos mais avalizados acolá, e vocês vão ver que com o tempo você já está sendo até o presidente, né? Você de repente sai da sociedade masculina, já vai ser candidato a um diácono, e começa assim, né? De repente Deus vai impulsionando e você vai crescendo paulatinamente na obra do Senhor. Esse é o meu testemunho, espero ter de alguma maneira contribuído para que você possa crescer na sociedade masculina. Obrigado. Eu agradeço ao meu colega, irmão, pastor Neemias. A gravação começou depois que eu fiz a apresentação dele. Então, disse aqui que o cargo mais importante dele é de pastor. Mas também um cargo mais baixo, ele é promotor de justiça, né? Para o mundo é muita coisa. Mas para nós, como homem de Deus, como pregador da justiça, é que realmente ele é importante. E eu entreguei uma folha para vocês aqui, para que nós soubéssemos o que é a Sociedade Auxiliadora Masculina, que formaria como sigla SAM, a Sociedade das Mulheres, a Sociedade Auxiliadora Feminina, é SAF. Passou aí. E nós iríamos hoje já eleger uma diretoria, determinar uma periodicidade, o verso-chave, o versículo-chave da nossa reunião, o moto. Eu acho que o livro ficou trocado. Misael, tu pode trocar o livro, esse aqui é da Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, as sociedades auxiliadoras, também chamadas sociedades de treinamento, elas têm sido uma grande bênção na vida da igreja. Elas são, vamos dizer assim, um mecanismo, um espaço que é dado para homens e mulheres treinarem na sua vida cristã, treinarem seus dons de serviço. Como eu mostrei aqui, atividades da Sociedade Auxiliadora Masculina, visitas periódicas aos homens da igreja. Por exemplo, o irmão Edson está aqui, ele caiu da moto, ele fraturou a mão e ele não está podendo se deslocar. Então, a sociedade de homens não é obrigada de toda, mas pelo menos um dos homens da sociedade vai lá ver como é que ele está. Um homem está passando por uma crise na família, no trabalho. Então, a sociedade masculina, ela tem seus conselheiros para aconselhar, para animar. Então, essas reuniões, visitas periódicas aos homens da igreja e até os homens em geral, porque essas sociedades de treinamento e auxiliadoras, elas não são apenas com os membros da igreja. Até pessoas que não são convertidas, elas podem pertencer a essas sociedades, porque até o mecanismo para
evangelização e discipulado. Periodicamente tem reunião de estudo, oração, confraternizações periódicas na igreja e nos lares. Esses cultos podem ser feitos na casa dos crentes. Eu lembro que lá na igreja Batista Emanuel, citado pelo pastor Neemias, nós fazíamos na casa uns dos outros. Passava um tempo na igreja, depois, cada dia acho que era quinta-feira. Cada quinta-feira era na casa de um homem diferente. E aquilo era muito bom, que a gente tinha uma comunhão muito mais aprimorada, muito mais avivada. Na sociedade podem ser feitos projetos para conscientizar e despertar os homens a serem melhores maridos, pais, a orar por seus cônjuges, filhos, netos, sobrinhos, irmãos e líderes, praticar evangelismo, missões, cultos ao ar livre. Então, as possibilidades são muitas. Eu não sei como é que está o avanço lá nas mulheres, mas nós estamos faltando algumas pessoas. Vocês aqui não têm experiência com sociedade masculina. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me colocar como presidente interino nesses próximos 6 meses, para que vocês possam ver o que realmente significa uma sociedade de senhores. Eu vou me colocar aqui como presidente interino. O versículo da Bíblia, nós podemos depois pedir que vocês façam sugestões. Podia ser esse de hoje, né? Está a mensagem. 1 Timóteo 6 e 11, que fala lá de homens de Deus. Um modo da ação, ou seja, eu dei o exemplo aqui. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Já tirei de outras sociedades, mas a nossa, quem gostaria de sugerir? O pastor Neemias pode sugerir também. Um moto é aquilo que motiva, né? Uma frase motivadora. Quem gosta? Fé em Jesus. Fé em Jesus. Vamos fazer um complemento aí. Em casa, na igreja e no trabalho. Vocês acham? Ai, Samuel. Fé em Jesus, em casa e no trabalho. Depois eu estou colocando aqui no rascunho, depois vai ser colocado aqui. O hino oficial, vocês vão procurar um hino para homens e vão sugerir. Qual hino, Miguel? 4, 5, Os que confiam no Senhor. Muito bem. 4, 5, 1 vai ser o hino oficial. O Misael sugeriu a periodicidade de mês em mês, foi, Misael? Ou foi intercalado? Um mês teria o encontro de senhores e senhoras e no outro encontro de casais. O que vocês acham? Agora tem que alinhar isso com a Hã? Ele vai combinar, por isso que eu estou colocando aqui na folha. É só uma sugestão. Sugestão, porque eu não estou colocando aqui na folha de ata. A rigor, pode ser que a gente deixe a fundação oficial mesmo quando essas coisas estiverem estabelecidas. Hoje pode ser um pré-ensaio, certo? Intercalado, encontro de homens, os encontros, mais
encontro de casais. Então, irmãos, nós atingimos o nosso objetivo, ouvimos uma excelente mensagem com o pastor Neemias, fomos motivados a levar à frente a ideia, foi plantada a semente, vamos trabalhar com isso. Eu estou como presidente interino nos primeiros 6 meses, mas eu saio na hora que não ser pastor, eu quero ficar como presidente, eu quero fazer essa semente germinar. Pode ser até 1 ano, viu? Então eu acredito que temos atingido o nosso objetivo. Eu vou chamar o Misael para orar, agradecendo a mensagem. Desde já agradeço ao pastor Neemias, que saiu lá do seu trabalho para nos ajudar. E pedir ao Misael que venha fazer a oração. Isso aqui, eu prometi ao irmão Neemias que ia ser Neemias não, irmão Messias. Irmão Messias que isso ia ser registrado. Então o Misael vai encerrar e orando pelo o irmão Messias, que é membro dessa igreja, está lá no Maranhão. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que você tem feito por nós, nos dado, por esse tempo agora aqui, que o Senhor venha abençoar essa reunião, este grupo, a cada irmão que está aqui reunido, que o Senhor venha abençoar esses planos, que essa periodicidade venha a ocorrer, que mais e mais dessas reuniões possam ser feitas para crescimento do teu povo, para crescimento na fé, crescimento, Senhor, na confiança e na dependência de Ti, que possamos também estar cada vez mais, Senhor, preparados para a Tua vinda. Nos guarda do mal e perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Sem reino da esperança.